Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM. Olá para você, bem-vindo. A partir de agora a gente tem aqui na Rádio Unijuí FM um novo programa, é o Encontro Empresarial. Também é uma forma de homenagear o nosso encontro casual, que recebe convidados aí há quase 25 anos na programação. E agora a gente começa então nesse ramo, nesse segmento de encontrarmos e conversarmos sobre empreendedorismo, sobre negócios, mas principalmente aí conversar sobre pessoas que estão à frente de grandes empresas e de grandes negócios. Então, a partir de hoje, você nos acompanha nesse projeto novo que tem o apoio, a produção da ACI, aqui de Juí, a nossa Associação Comercial e Industrial. E neste primeiro programa, você vai começar a conhecer um pouquinho, porque a gente vai falar sobre, sim, essa parte de negócios, mas também vamos trazer aquela questão mais lúdica de música que envolve a empresa, de pessoas homenageadas e também uma parte de dúvida e consultoria que a gente vai tentar aí auxiliar as empresas ao longo dos programas para tirar essas dúvidas com especialistas aqui da rádio e também da universidade, da Unijuí aqui. Então, para estrear conosco, a gente recebe Bem Seguro, corretora de seguros, que já é os nossos parceiros aí de programação. A gente conhece muito bem eles pelo slogan, né? Me ajuda, Rodrigo, antes de te apresentar, você bem seguro, bem tranquilo, bem protegido, é isso aí. Isso aí, então. A corretora do bem. A corretora do bem. O Rodrigo Bonfada Gelati, então, está aqui bem preparado, bem amigo nosso, para estar trazendo, então, informações a respeito da empresa dele e toda essa construção, esse processo que hoje atinge aí franquias e inúmeras cidades, milhares de clientes e muitos serviços voltados aí, não só para prestação de serviços, vale a redundância, mas também para essa questão humanizada de estar atendendo aí cada cliente com carinho. Então, apresentando o nosso convidado de hoje, Rodrigo Bonfada Gelati, ele é sócio proprietário, então, da Bem Seguro, corretora de seguro. Ele é especialista em seguros, ele já trabalhou de analista financeiro, né, e está à frente, então, desse negócio aqui no município de Juí, mas que também abrange aí toda a nossa região. Então, bem-vindo ao nosso primeiro encontro empresarial da Rádio Unijuí FM. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado. É uma honra poder estar aqui, né, com pessoas tão bacanas, tão legais, numa emissora que a gente gosta e investe nossa energia há bastante tempo. Então, primeiramente, parabéns, né, por essa iniciativa. Eu acho muito bacana poder trazer o gestor aqui para trocar ideia, né, para trocar ideia com o telespectador que também pode ser gestor ou alguém que pensa em empreender. E a gente pensa que essa troca sempre é muito sadia, é muito salutar. Então, todos nós empreendedores, eu costumo dizer que somos, né, solitários nas nossas cadeiras, né? Então, poder dividir, trocar, sempre cresce, a gente vai crescer muito com isso. Tu nos trouxe um release, um briefing do que era a tua empresa e você, e a partir daí a gente se inspirou em fazer, então, essa abertura, né? Então, acho que vai meio que se misturar nesse caminho de empresa e de pessoal, de profissional e de humanidade, né? Então, eu começo te perguntando o que é o jeito certo de fazer um bom negócio, né? Trazer pra gente aquele início da Bem Seguro, como é que foi essa inspiração e essa construção até hoje? Não, perfeito, excelente pergunta e faz a gente ter um remember mental aqui, né? Na realidade, eu fui colaborador a vida toda, né? Eu sempre trabalhei desde os meus 12, 13 anos e nunca lembro do meu primeiro emprego, que foi vender picolé, né? Para ajudar os meus pais a pagar uma conta de água e luz dentro de casa. E desde então eu aprendi, obviamente com meus pais, mas também um pouquinho com a vida, a importância do trabalho, né? O quanto é importante tu trabalhar, o quanto é importante tu se conectar com pessoas, o quanto é importante tu ter empatia, tu se preocupar com o outro, né? Porque eu sempre tive muitas pessoas que se preocuparam comigo, então isso para mim eu veio meio trazendo como se fosse até um legado. E quando a gente decidiu empreender, a primeira coisa que me passou pela cabeça é, obviamente, me conectar com pessoas boas, mas também criar oportunidades para que essas pessoas também tivessem as mesmas oportunidades que lá atrás eu tive, que me tornaram, né, essa pessoa que eu sou hoje. Então, o meu jeito de empreender, né, ele é muito simples, né? Eu gosto e costumo dizer que a gente
gosta de fazer o simples... Eu acho que é simples e diferenciado também. Obrigado. Mas assim, a gente gosta de fazer o simples bem feito, né? E a gente gosta de ajudar muito o nosso colaborador, os nossos colegas. Obviamente, todas as pessoas é um ecossistema, né? São várias pessoas que a gente, durante o dia, se encontra, faz negócios, presta serviço, não só o cliente, mas é uma gama de prestadores de serviços. Nós, na corretora, a gente, né, é focado em prestar serviço, em levar o melhor seguro, a melhor assistência para o nosso cliente, mas toda a nossa gestão ela é voltada em fazer o melhor todos os dias, né? A gente a gente tem até um mantra, digamos assim, ou um slogan, como preferirem chamar, né? Lá dentro da corretora a gente torce para que o nosso cliente nunca use o seguro, mas o dia que ele precisar utilizar, a gente quer mostrar para ele que vale a pena ter seguro e conosco. Então todos os nossos colaboradores, todos os nossos processos estão voltados nisso, né? A gente se esforça bastante, né, para que isso aconteça e eu acho que é o que faz a diferença. É o simples bem feito, é se conectar com as pessoas certas, é ter empatia. O meu estilo de liderança, e a gente discute muito isso nos bastidores com outros gestores, porque cada um tem um modelo de gestão, né? E eu percebo que não existe o certo ou errado, também é uma questão de teste, mas eu costumo ter muita empatia com o meu colaborador. Como eu fui colaborador a vida inteira, trabalho desde sempre, então fica fácil me colocar no lugar dele. E quando se coloca no lugar dele, tu vai criando pessoas que também têm o mesmo propósito que a gente. E aí tu vai, de fato, podendo contar real com essas pessoas, né? Ou seja, dentro do meu time hoje, posso te dizer, e se eu citar algum nome aqui eu vou ser bastante injusto, porque todos os dias tem alguém fazendo mais do que a gente pede para eles. E isso faz a diferença de uma maneira que todo o time, né, toda a Bem Seguro ganha e, obviamente, a gente consegue levar um serviço muito diferenciado para o nosso cliente final. Você falavas da questão de que é do teu perfil essa parte de fazer o simples com excelência, que você vinha falando, né? Mas de que forma aplicar isso no dia a dia com tantas pontas, né, deste ecossistema, né? É cliente, é franqueado, enfim. Como aplicar essa filosofia, né, no trabalho de vocês, não deixando nunca de ser profissional e ter esse atendimento de excelência? Então, muito, muito boa pergunta. Eu costumo dizer assim, fazendo uma analogia com outro trabalho que eu tive, né? Eu via no meu trabalho anterior, né, no meu emprego anterior, que não só o time, mas a estrutura era preocupado em buscar novos clientes. Por exemplo, gastava muita energia em trazer novos clientes, mas nunca olhava para os clientes que estavam em casa já. Isso é fazer o simples bem feito, ou seja, cuida de quem está contigo. Então, tu faz o melhor para o teu cliente todos os dias, mostra para ele que vale a pena ele ter negócios conosco, e isso é fazer o simples bem feito, ou seja, tu começar pelo que tem em casa. Ou seja, tu já fez uma força gigante para trazer um cliente para dentro do teu, né, do teu mercado, e aí tu não vai cuidar dele quando ele precisar, por exemplo, porque automaticamente quando tu cuida do teu cliente quando ele está dentro da tua base, ele vai ser um cara que vai indicar para outros clientes, é um cara que vai ser replicador disso e vai perceber nas tuas pequenas atitudes, nas tuas pequenas ações, né, porque não adianta tu pensar numa estratégia muito macro se tu não está cuidando do micro. Então, basicamente, quando a gente fala em fazer o simples bem feito, um exemplo que eu acredito que posso te dar seria esse, né? Então, ou seja, cuida do teu colaborador, isso é simples, mas tem muita gente que não faz. Cuida do teu cliente que está na tua base, isso é simples, mas tem gente que não faz, né? Porque tu está tão preocupado em crescer, e às vezes tu cresce de qualquer jeito, né? Então, quando tu consegue cuidar de quem está em casa, de quem está na base, criando estratégias que de fato consiga fidelizá-los, mas mostrando como esse mantra, né, que eu costumo dizer para ti, que vale a pena ele fazer negócio com a tua empresa, e isso faz com que a curto e médio prazo o teu resultado vai ser muito positivo. Então, o foco ele não pode ser... Obviamente tu tem que olhar, né, com um planejamento estratégico lá na frente onde tu quer chegar, mas não esquecendo de olhar para o micro, né? Perfeito. Rodrigo, a gente tem uma construção, a gente vê aí uma construção de vocês, né, empreendendo. Hoje em dia temos franquia, né? Todo aquele atendimento, digamos assim, que é o
padrão que o cliente sabe que vai encontrar, né? Então, acho que agora tu pode falar um pouquinho dos serviços diferenciados que vocês oferecem. A gente via números, né, nos canais oficiais de vocês, atendemos tantos mil sinistros, né? Então, tipo, o que é que vocês podem ofertar, né? E qual é o diferencial? A gente vê ali um plantão 24 horas, né? Que eu acho que também é muito bacana, muito importante para quem tem esse aporte de vocês, né? Então, perfeito. Então, usar novamente o meu mantra, né? Então, lá dentro da corretora, todos os nossos processos eles estão voltados exatamente para isso, né? Para que torcemos para que o nosso cliente não use o seguro, mas o dia que ele precisar, a gente vai fazer o melhor para que eles estejam conosco. E dentro dessa jornada de atendimento, a gente é uma empresa, né? Uma corretora de seguros que presta serviços. Então, o nosso diferencial é como a gente entregar esse serviço com a melhor qualidade possível. A gente hoje trabalha com seguro de automóvel, residência, nós temos um carro-chefe que é muito forte, que é o consórcio, um planejamento financeiro para te, né, conquistar teu imóvel, teu carro. E esses serviços que a gente tem hoje dentro da corretora, a gente tenta entregar eles com alguns diferenciais para também se tornar competitivo dentro do mercado que é amplamente competitivo. Nós temos vários players hoje aqui em Juí, por exemplo, que são muito bons, são outras corretoras que estão há bastante tempo no mercado. Então a gente tem que... Que é um mercado que vem crescendo, né? O seguro ele é um oceano azul, né? Ele tem muitas boas oportunidades. Então, desde o nosso dia 1, já fazem 12 anos que a gente tem a corretora, a gente se preocupou muito naquilo que eu te falava antes de fazer o simples bem feito, porque a gente presta serviço, então como entregar esse nosso serviço da melhor maneira possível, a gente se preocupa e foca muito em todos os nossos processos para levar isso. E quando a gente se deu por conta, a gente tinha construído um modelo de negócio muito legal, muito bacana, assim. Um modelo de negócio que de fato estava fazendo a diferença num mercado que tem muito segurez, digamos assim, né? Tem muitas entrelinhas, são muitas condições gerais. Hoje, de fato, para te fazer uma pólice de seguro, existem várias coberturas, são mais de 27 itens de precificação, por exemplo. Então, como tu leva isso para o teu cliente de uma forma educativa, né? De uma forma que o cliente perceba valor, que o cliente confie em ti de fato para fazer algo que tu é especialista, né? Nosso time ele é especialista em seguros, então a gente tem que mostrar para o nosso cliente todos os dias que ele pode confiar na gente. E quando a gente se deu por conta, em novembro de 24, a gente percebeu que, poxa, tínhamos criado um modelo de negócio que tinha mudado a minha vida, né? Porque, imagina, comecei vendendo picolé lá atrás, né? Para ajudar os meus pais a pagar uma conta de água e luz dentro de casa. Nem imaginava ter uma bicicleta, para a gente ter uma ideia, né? Andar de ônibus já era uma vitória, porque tu tinha o valor lá para pagar a passagem. Então, tu conseguir construir algo legal para ti, né? Que muda a tua vida, muda a vida da tua família, né? Tu consegue se conectar com pessoas legais, consegue gerar valor, ajudar outras pessoas. Hoje nós somos 32 pessoas dentro do time. Então, quando eu me dei por conta, a gente tinha criado um modelo de negócio diferente, né? Não melhor que os demais, mas diferente, né? Diferente, que estava gerando valor. Então foi ali que com alguns gatilhos mentais que eu tive quando nós inauguramos a Bem Seguro, né? Vários amigos meus, quando a gente fez a inauguração da Bem Seguro, falavam, poxa, tu comprou uma franquia, que legal essa marca, que bacana e tal. E eu me enchia de orgulho, né? Pô, que legal, que bom que gostaram, né? Não, a marca é nossa, é própria, tá registradinha aqui, né? Enfim, mas aquilo, cabeça de empreendedor é uma coisa maluca, né? Então eu fiquei com aqueles gatilhos na cabeça, e quando eu me dei por conta, eu tava até na última sede nossa aqui, próximo à Unijuí, estava sentado tirando pedido. A gente estava fazendo dezenas de seguros por dia, sem força nenhuma, né? Ou seja, já estávamos numa zona de conforto, e zona de conforto para o empreendedor é algo que a gente não gosta. Inquietante. É muito inquietante. Então, nesse momento, eu decidi por que não olhar para a franquia, né? Por que não modelar o nosso negócio e achar outros Rodrigos? Porque o nosso objetivo é, de fato, achar pessoas que nem imaginam empreender, mas que têm perfil, que tenham aptidão e que queiram também, assim como eu, mudar a vida delas. Porque, de fato, o nosso negócio dentro do seguro, ele é um oceano azul, tem muitas oportunidades. É um negócio todo validado, montado, testado por mim. Ou seja, a gente tem, de fato, milhares de clientes, já atendemos milhares de sinistros, temos as
as melhores seguradoras do mercado, temos muito prestígio, acabamos de ganhar um prêmio muito bacana dentro da Porto agora recentemente, e volta e meia a gente está se destacando dentro do mercado por diversas ações que a gente faz. Então, fechou, vamos modelar o nosso negócio, aí corremos atrás do jurídico, nós já estávamos prontos para crescer e foi uma surpresa muito boa, porque nós desde o início da corretora tínhamos processos muito bem definidos, muito bem montados, e isso fez toda a diferença. Então a gente demorou 6 meses para aplicar tudo isso, ou seja, para tirar do papel o modelo franquia e colocar em prática, não é algo simples, né? Ou seja, tem que metrificar tudo, planejar, colocar no papel, criar COF, contrato. Gestar a ideia. Exatamente, tu tem que levar o modelo que o nosso franqueado possa aplicar isso. Franquia é isso, né? Franquia é algo que já foi testado, validado, mas que tenha não chance, né? Que tenha de fato concreto para poder replicar isso. Então, em maio de 2024, então foi em novembro de 23 que a gente decidiu expandir. Em maio de 2024 a gente começou a expandir. Hoje a gente já está com 21 franquias. Tá? Temos a boa sorte de poder contar com franqueados sensacionais. Todos os nossos franqueados são escolhidos a dedo. Todos. Então, a gente tem vários outros Rodrigos expandindo em outras cidades e vão ser pessoas que vão se dar muito bem, pessoas que precisam, pessoas que estavam esperando uma oportunidade. E a nossa ideia é ter 2.000 franquias, né, em 10 anos. Esse é o nosso objetivo, ser a maior franqueadora do Brasil e começa com a primeira, né? Então, hoje a gente o mais difícil, eu acho que esse primeiro ano ele foi bem complexo, porque tem muitas validações, a gente criou um sistema próprio, um sistema que era para ser apenas um CRM, hoje ele tem multicanais, ele já está pronto, tem a escola Bem Seguro, tem especialistas com inteligência artificial, a gente está bem preparado para o crescimento, digamos assim. Rodrigo, o que é mais desafiador? É ter esse... Não é controle, é ter esse conhecimento do que acontece no teu espaço em nível local, em nível físico, né? Essa equipe, ou é mais desafiador ter esse relacionamento com esses franqueados, esses 21, porque estão longe, porque necessitam se adequar, seguir esse planejamento, essa ideia de vocês, como é que é para vocês lidar com essa costura toda, né? É um desafio. Porém, desde o nosso day one, desde o nosso primeiro dia, a gente já criou um modelo do negócio voltado para quem nunca nem tinha ouvido falar de seguros. Eu, há 12 anos atrás, eu não sabia absolutamente nada de seguro também. Ou seja, tem espaço para quem não é do mercado e quer mergulhar nessa profissão. Então, todo o nosso modelo do negócio ele é voltado para isso. Nós temos encontros semanais online, né, com todo o nosso franqueado, no qual ou eu ou algum especialista de produto, a gente fala toda semana com o nosso franqueado sobre cultura. Tem uma assessoria, digamos assim, eles não estão sozinhos nunca. Não, jamais. A gente literalmente, a gente dá 2 anos de estrutura hoje para o nosso franqueado, né? Então, todas as quartas-feiras a gente fala de cultura, propósito, produto, script de vendas, ou seja, todas as primeiras vendas dos nossos franqueados a gente faz juntos e fizemos questão que toda a operação ela fica aqui em Juí. Ou seja, a gente cota o seguro, transmite, cuida financeiro, ajuda no sinistro, até que o nosso franqueado consiga andar sozinho. E a gente analisou e viu que 2 anos seria um período mais do que suficiente. Então a gente dá esses 2 anos de estrutura para ele. O nosso franqueado ele só precisa se tornar especialista em cada produto e transformar os relacionamentos deles em negócio. Então isso eu acredito que faz toda a diferença. Até abrindo um parênteses, né? Hoje a gente está surfando muito a onda do G4 Educação, que é do Alfredo Soares, do Thales Gomes, do Nadon lá de São Paulo. Acho que tu explica um pouquinho mais o que é. Sim, o G4 Educação hoje talvez seja uma das maiores escolas de gestor para gestor, né? Uma escola que tem em São Paulo e a gente passa lá por professores do Benchimol, dono da XP, são N players muito positivos no mercado e eu consegui ter a grata felicidade de conhecer
conheceu o Alfredo Soares e hoje a esposa dele ajuda nós a fazer a expansão das nossas franquias. Então, até esse modelo de negócio, a própria expansão, ela está muito ligada nisso, assim, em de fato levar diferenciação para o nosso franqueado. E hoje nós somos a única franquia do Brasil, em qualquer segmento, né, que dá esses 2 anos de estrutura real para o nosso franqueado. Porque normalmente qualquer franquia hoje, tu compra a franquia, recebe o manual do franqueado, vai 2, 3 dias faz uma imersão dentro da empresa e toca o negócio. Nós ficamos 2 anos, pegamos na mão do nosso franqueado de fato, até validar o negócio dele, porque para nós não é só um negócio, né? A gente distribui um maior percentual, a gente quer de fato e genuinamente que ele cresça de verdade, que ele gere valor para a cidade dele, né? Que ele seja uma pessoa que faça conexões boas, e esse é o objetivo da Bem Seguro. Eu penso que para mim que estou à frente assim, da Bem Seguro, o maior legado que a gente possa deixar é de fato isso, assim, é criar boas conexões, criar boas relações de negócios, levar bons serviços para os nossos segurados num mercado que tem muito segurez, né? Mais uma vez falando assim nesse jargão, digamos assim. Rodrigo, tu traz toda essa questão prática de conhecimento de gestão, de ser gestor, enfim, mas ao longo da nossa conversa aqui eu percebo que eu não consigo esquecer do briefing, do release que você nos traz, que é essa questão humanitária, né, de ser humano. A empresa tem essa questão mais sensível de assessorar. Então, já que a gente está falando de humanidade, que é muito você, quando nos traz essa experiência, o que te emociona mais ao olhar para trás ou talvez projetar para frente, né, esse futuro aí da Bem Seguro? Eu acho que tu sabe que o empreendedor assim, ele pouco para pensar muito nisso, porque a gente tem uma vida tão dinâmica, tão corrida, né? Eu tenho minha esposa Débora, 2 filhos, né? O Lucas e ali, até o Lucas está fazendo 5 anos hoje. Ai, que bacana. E a gente, eu particularmente tenho muito orgulho assim do que estamos construindo em várias mãos. Eu acho que a Bem Seguro assim, ela conseguiu mudar a minha vida, mas não só financeiro, né? Porque a gente não coloca dinheiro na frente das coisas. Eu digo que me melhorou como profissional, como marido, como pai, como colega. Tive a oportunidade de ser colaborador a vida toda, então hoje eu consigo estar do outro lado, olhando com outros olhos, talvez, né, o nosso colaborador, dando oportunidades reais para que ele também cresça. Dentro da nossa empresa a gente tem uma questão que é muito, né, pontual e certeira: quem não sabe dividir não aprende a multiplicar. Ou seja, a gente gera muitas boas oportunidades para quem está conosco, e os meus colaboradores, para a gente ter uma ideia, apenas um veio do mercado de seguros. Os demais, todos a gente formou ali dentro. Foram acolhidos com conhecimento. E isso é muito legal, é muito bacana, porque eu acredito e posso dizer com tranquilidade que eu tive muitas pessoas que me ajudaram nessa trajetória para me formar o Rodrigo profissional que eu sou, porque acho que eu peguei um pouquinho de cada uma dessas pessoas e eu estou tendo a oportunidade de poder devolver isso. Tudo que eu ganhei lá atrás, de forma genuína, acho que eu consigo devolver isso. E uma questão muito forte assim, da Bem Seguro, né, que a gente quer que o nosso cliente fique bem protegido, fique bem tranquilo, fique bem feliz, é poder, dentro dessa jornada, dentro dessa caminhada, trazer tanta gente boa para esse ecossistema, e que também, se a gente conseguir aos poucos e ajudar essas pessoas a se tornarem melhores profissionais, melhores pessoas, para mim isso é um motivo de realização. Eu acho que a questão da emoção assim, ela é algo que vai te pegando aos poucos, né? Mas olhando para trás, assim, essa construção que tenho certeza absoluta que está só no começo, né? Está só no começo, porque a gente tem muita gente boa aí para trazer para o nosso jogo, né? Para se conectar, para fazer bons negócios, bons relacionamentos, e eu acho que esse é o objetivo. A gente olha para trás, mas também olha para frente, exato, né? Projetando. Rodrigo, a gente está chegando numa parte do programa, então, que a gente fez uma mistura boa, assim, de conteúdos do encontro empresarial, numa homenagem com o encontro casual. Então, a gente começa agora os nossos quadros, digamos assim. É um ping-pong, um bate-papo bem tranquilo, com
informações bastante pessoais que a gente pode, então, a partir de agora, aguardar nos nossos próximos episódios. Então, te pergunto, tem uma pessoa, a gente sabe que é super difícil nomear, né, que vocês queiram homenagear neste momento, né? Alguém que está com vocês desde o começo, alguém que teve uma vida super transformada, né? A gente conversava nos bastidores, então boa sorte aí com essa homenagem. É bem difícil tu escolher uma pessoa, mas como a gente vem falando aqui de conexão, de propósito, de ajudar outras pessoas e também ao mesmo tempo ser ajudado também, eu poderia de fato aqui citar várias pessoas, né? Dentro do meu time tem muitas pessoas super especiais e que são muito engajadas, né? com o nosso objetivo, ou seja, todas as minhas loucuras eles compram, foram abraçadas, digamos assim, compram e estão junto comigo. Se tá tudo certo, vamos lá. Tem certeza? Tem, então vamos. Não é o problema, né? Qual é o problema? Nós não temos problema, nós temos uma solução. Vamos lá. Mas assim, uma questão que eu acho que é muito legal, eu vou falar de um colega meu que está comigo há bastante tempo, que é o Thiago Stralhotto. O Thiago é um cara que ele foi jogador profissional, passou por muitas dificuldades na vida toda dele. Hoje, tu ser jogador profissional é um sonho de qualquer garoto. Inclusive eu acho que tive esse sonho de ser profissional, mas né, como a bola era redonda, não deu muito certo. Não, o caminho dos seguros é aí, do empreendedor. Eu acho que eu estava preparado, né? Deus preparou o seguro para mim. Outra coisa, no caminho certo. Mas assim, o Thiago é um cara que teve muita dificuldade para se tornar jogador profissional. Sei várias histórias dele do sacrifício, da dificuldade, e ele se tornou um ídolo em várias cidades onde ele passou, mas o jogador de futebol infelizmente tem uma carreira curta, né? Graças a Deus ele não teve lesão, mas a carreira de jogador ele acaba, obviamente por motivos óbvios, né, físicos, né, vem sempre gerando novas levas de jogadores, e ele chegou um momento que ele iria parar de jogar futebol, e eu tive a grata surpresa do Thiago parar na minha frente. Eu conheço ele há bastante tempo, com algumas ideias. Ele sentou na minha frente como um gestor, pensando o que ele poderia fazer depois que ele fosse parar de jogar futebol. E aí ele deu 1, 2, 3, 4, 5 ideias, e naquela fala que ele me contava, eu vi ele investindo um monte de energia, via ele investindo um monte de dinheiro, mas infelizmente eu não via que ele teria algum resultado com isso. E aí prontamente percebi que ali era um momento que eu poderia dar uma oportunidade para um amigo, uma oportunidade real para alguém que estava buscando algo melhor para a vida dele, ou seja, uma transição de carreira que com certeza não seria fácil. Então naquele momento a gente montou uma parceria, ele começou a vender seguro para mim enquanto finalizava a carreira dele, e a gente criou um planejamento estratégico, um projeto bem legal para ele encerrar a carreira. E para mim foi algo assim que parece simples, mas foi muito legal, porque eu consegui ajudar uma pessoa que estava no momento da vida dele, que talvez ia tomar várias decisões que, né, o futuro a Deus pertence. A gente, é difícil tu julgar se daria certo ou não, mas pelo que a gente conversava, talvez não daria tanto certo. E hoje ele está comigo há bastante tempo, é um cara totalmente dedicado, um cara comprometido, um cara que tem muitos bons relacionamentos, é um cara que ajuda muito o nosso time, que hoje ele consegue surfar. Ele também hoje é diretor de futebol do nosso São Luís de Juí aqui, então ele consegue me dar muita força dentro da empresa, consegue surfar em outras, na profissão, que é o que ele também gosta, transformando os relacionamentos dele em negócio, porque como ele é hoje nosso comercial, ajuda dentro do meu plantão 24 horas, ele acaba sendo multifunção, mas ao mesmo tempo também está levando o nome da corretora de seguros para muitos lugares. Graças ao Thiago, nós conseguimos trazer o D'Alessandro, né, para dar uma palestra esses tempos dentro aqui para Ijuí. A gente colocou mais de 500 pessoas dentro da SOGE, o D'Alessandro falando da carreira dele. Então a gente também conseguiu
trazer algo legal, bacana, de gestor para gestor. Então hoje teria várias pessoas para homenagear, mas eu faço, né, essa homenagem ao Thiago, que é um amigo meu, que é um cara que está muito envolvido com a corretora, um cara que eu posso contar, um cara que eu confio bastante, e eu acho que tem reciprocidade nisso. Perfeito, Thiago. Então, representando todo o grupo de colaboradores nesta homenagem, né? Nenhum menos ou mais importante. Acho que o bacana aqui é esse reconhecimento que o Rodrigo tem aí com toda a equipe dele. Seguimos agora também, tem empreendedorismo, tem negócios, mas tem música também, né? Então, Rodrigo vai estrear o pedido musical aqui na Rádio Unijuí FM, no Encontro Empresarial. Que música que a gente conseguiria definir a empresa, a trajetória, a caminhada, né? Esse boom da Bem Seguro? Olha, tu sabe, vou contar um segredo aqui. Eu sou péssimo pra música. Gosto de todas. Mas tu escolheu uma boa música. Escuto muitas músicas, mas eu não consigo decorar a letra, tu acredita? Então eu vou te ajudar aqui, ó. Não, mas eu... Tu decorou? Essa eu sei. Porque eu peguei colinha aqui. Não, mas essa eu sei, não. A música que eu escolhi foi Sonho, né, de Atitude 67. Eu acho que é uma letra muito bacana, que inspira muito, né? A gente a sonhar, a gente acreditar. Teria várias músicas aí também pra gente escolher, mas eu acho que essa é algo que tem uma letra legal, bacana, né? Eu gosto de escutar muito ela, principalmente quando eu preciso me concentrar em algo. Boas lembranças. Exatamente. Não vou fazer o Rodrigo cantar aqui, tá? Mas diz assim, ó, eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar. Então, realmente, tudo que tu nos conta e nos traz aqui combina, então, com essa música que você escolheu. Para finalizar, então, Rodrigo, te peço... A gente está estreando também um quadro específico aqui, que seria uma dúvida que as empresas nos trazem. Essa dúvida pode ser em relação à gestão, pode ser em relação a algum desafio que vocês estão encontrando, né? E essa dúvida o Rodrigo vai nos trazer hoje aqui no programa, e a rádio vai buscar, então, essa resposta, sugestões, colaborações, então, com especialistas aqui da Unijuí para contribuir, né, esse carinho de alguma forma, para que vocês possam, talvez, melhorar, adaptar, né, servir para alguma coisa aí nesse processo de vocês. Então, qual dor que dói? São várias. Só pode uma. Mas eu acho muito bacana essa pauta, né, essa parte, porque nós, gestores, a gente, como eu falava anteriormente, a gente senta numa cadeira sozinho. Eu tenho a grata sorte, até acabei não colocando, né, mas eu hoje no franchise tenho um grande sócio, que é o Marcelo Garzella, ortopedista aqui de Juí, um cara que é proprietário da Conex, é gestor, é empresário. Então a gente consegue ter muitas boas trocas, né, para alavancar ainda mais o nosso projeto, o nosso negócio. Mas hoje uma das dores que a gente tem, assim, que é bastante latente, nós dentro da corretora, a gente tenta levar o melhor serviço para o nosso segurado, né, para o nosso cliente. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um seguro de automóvel. Perfeito. Ele está indo a Porto Alegre, no meio do caminho lá deu uma pane ou uma colisão. Ele vai nos ligar para o nosso número de plantão, a gente vai prontamente atender ele, vai escutar a dor dele, vai se preocupar e perguntar se está tudo bem, se foi só danos materiais, se teve algum dano corporal. E aí começa a nossa luta, digamos assim, né? O nosso desafio de entregar o nosso melhor serviço. Por quê? Porque nós vamos atender ele prontamente, ele vai falar comigo ou com alguém do meu time para fazer esse acolhimento inicial para ele, e aí a gente vai entender onde ele está e vamos entender a necessidade. Normalmente numa situação dessa de automóvel, a gente vai ter que mandar um guincho e um táxi para ele. Se for um pouco mais grave, que tiver ainda uma colisão, que o carro não estiver rodando, a gente vai ter que mandar ele para uma oficina. Então, ou seja, a gente já colocou 3 prestadores de serviços que não trabalham conosco, né, e que vão ser pessoas extremamente importantes para fazer com que o nosso trabalho dê certo. Ou seja, né, um prestador de serviço que é o guincho, outro que é o taxista e um terceiro que é a oficina. Então essas 3 pessoas, elas não estão na minha gestão, elas não estão na minha cultura, elas não estão sobre o meu comando. Eu não posso chegar dentro de uma oficina e ditar regras, porque eles têm os processos deles, têm as dificuldades e as dores deles. Mas, às vezes, a gente tem alguns pequenos problemas
que dá choque, dá conflito, né? Ou seja, o guincheiro vai lá com atraso para fazer o atendimento, não é solícito, né? O taxista ele acaba indo lá com o carro sujo, né? Então tem N situações. A oficina às vezes acaba por diversas situações não entregando o carro em tempo hábil, ou vem peças trocadas, ou tem N situações que acaba dificultando a nossa prestação de serviço, ou seja, nós ficamos segurando a mão do nosso cliente até o final, tentando contornar todas essas situações, mas essa eu diria que é uma dor bem grande, assim, do meu negócio em si. Porque, que nem tu falaste, faz parte da gestão, porque leva a imagem de vocês. Exatamente. Mas não tem como, né, impor, fazer do outro alguma coisa que não está na alçada de vocês, né? Mas é uma boa dúvida, a gente super curtiu isso, a gente vai encaminhar para os nossos especialistas aqui e a gente espera então com o retorno também poder ajudar de vocês de alguma forma, né? Trazer algum detalhe, alguma sugestão aí que vocês possam então utilizar. Desafio empresarial. Muito bem, então, respondendo ao desafio apresentado durante a entrevista, a gente veio falar um pouco sobre como uma empresa que depende de prestadores de serviços terceirizados pode melhorar ou garantir a excelência na prestação de serviços aos seus clientes. A gente sempre diz que isso depende muito de uma cultura de serviços. Isso sim leva muito tempo para que aconteça, porque uma cultura de serviços ele é o apego, o apreço a um serviço de qualidade. Isso implica em gerar um serviço muito bom aos colaboradores de serviços e também ao cliente. Então isso é um processo contínuo de busca de melhoria intensa e demora um certo tempo, mas a gente precisa sempre começar. O ponto de partida, é claro, é empatia, eu diria, é fazer com que aquele terceirizado que preste o serviço se coloque no lugar desses clientes, perceba a dor do cliente, para que sim, ele possa, a partir dessa sensibilização, porque uma pessoa que está buscando um serviço de seguro é porque obviamente tem algum sinistro, algum dano, e isso de certa forma implica numa certa angústia, numa certa tensão. Então quanto mais essas pessoas terceirizadas compreenderem esse processo, eles conseguem também prestar um serviço mais qualificado. O que a gente sempre recomenda nesses casos é que uma empresa de serviços procure identificar todo o ciclo de serviços que pode acontecer durante, por exemplo, um sinistro, no caso de uma seguradora. E nesse ciclo, que são os diversos pontos de contato que podem ocorrer, a gente identifique os encontros de serviço, onde vai acontecer a interação, com quem, vão ser com pessoas, com equipamentos, e a partir disso mapear cada encontro com os possíveis incidentes críticos, que a gente chama. O que pode acontecer de satisfatório em cada um desses momentos ou insatisfatório, para você poder minimizar possíveis falhas que ocorrem nesse processo. E é claro, quando a gente depende de serviços terceirizados, é fundamental construir um bom relacionamento com essas empresas, com essas pessoas que estão prestando esses serviços. Aí a gente pode dar algumas dicas, assim, que servem não só para a empresa de seguro, mas para várias que de certa forma interagem com os serviços terceirizados. A primeira é fazer a melhor escolha possível do fornecedor, ou seja, buscar referência, buscar o histórico dessas empresas, dessas pessoas, a reputação dessas organizações e, é claro, a gente pode até mesmo lançar mão de um recurso disponível abertamente hoje, que é a própria internet. Você vai encontrar no Google classificações. No caso de serviço, empresas de guincho, você vai encontrar estrelinhas com nota, taxistas da mesma forma, tem o Reclame Aqui, enfim, vários outros mecanismos onde você já tem minimamente uma avaliação prévia de outras pessoas que já usaram esses serviços. É importante também ter uma comunicação clara e eficiente com esses prestadores de serviços terceirizados, identificando principalmente quais são as expectativas que se tem na prestação de serviço, se elas são compatíveis, enfim, com o serviço que a gente espera prestar para o segurado, por exemplo, e também, é claro, à medida que essas pessoas já foram contatadas uma vez,
que se forme um banco de dados desse prestador de serviço, porque se eles já prestaram um serviço de qualidade, o cliente avaliou positivamente esse prestador de serviço terceirizado, ele já fica num banco de referência para que, se acaso acontecer no mesmo espaço, num mesmo local, um outro sinistro, já se possa lançar mão dessas pessoas que já prestaram um serviço de excelência em um determinado momento. Então é possível, em alguns casos, pegar esse banco de prestadores de serviços e oferecer treinamentos, desenvolvimento, qualificação. Isso é fundamental também para ir aprimorando cada vez mais a oferta de serviços, já que é uma parceria que se estabelece entre essas organizações. Outro aspecto, indo para o final, é monitorar constantemente o desempenho do serviço desses prestadores. Então, ouvir de fato o próprio prestador de serviço, as pessoas que vão interagir diretamente, por exemplo, com o guincho, com o táxi, com a oficina, né? E ouvir, sobretudo, o segurado, né? Como foi a experiência em cada uma dessas etapas, né? Fazendo uma avaliação sistemática para você poder reenquadrar, no caso, qualificar esse prestador de serviço ou, no caso, buscar um novo. Priorizar, obviamente, a gestão da qualidade como um todo, identificar indicadores de qualidade para você mensurar o quanto está a satisfação dos clientes e, para finalizar, valorizar e reconhecer um bom serviço prestado por esse terceirizado. Porque, embora aparentemente ele esteja fazendo a sua obrigação, ele foi contratado para tal, são pessoas que estão prestando o serviço. E à medida que o segurado estiver satisfeito, ele se encantar com esse processo, seria fundamental também a seguradora contatar essas pessoas agradecendo e parabenizando pelo bom serviço. A gente sabe que reconhecimento, especialmente no setor de serviço, é um dos elementos fundamentais para motivar as pessoas a prestar um serviço de excelência. Encontro Empresarial. Rodrigo, obrigada pela participação por aqui. Foi o nosso primeiro programa, a nossa estreia do Encontro Empresarial. Então, o Rodrigo Bonfada Gelati, ele que fundou a Bem Seguro, corretora de seguros, é um empreendedor, gosta do ramo, da gestão dele, né, de toda... A gente costuma dizer que o bichinho mordeu, né? Pegou de jeito. Dá pra ver, dá pra perceber. Então, obrigada, e a Rádio Unijuí FM está sempre à disposição para vocês, tá? Não, perfeito. Mais uma vez, obrigado eu pela oportunidade e desejo que tenham muito sucesso. Acho que vocês acertaram muito em trazer mais esse espaço, né? Vocês são uma rádio que buscam muito também empreender, né? Nós falávamos antes nos bastidores o quanto é difícil, né, tu conseguir trazer diferenciais dentro de todos os negócios, né, de todos os ecossistemas. E acompanhar o mundo, né? A transformação. Exatamente. E eu acho que vocês vão se dar super bem nesse programa. Vai ter muita gente boa aí que com certeza vocês vão convidar e vão ter bastante troca. Então, para mim, é uma honra poder participar desse primeiro, e vida longa aí para esse momento de vocês aí. Em nome da Rádio Unijuí FM, a gente agradece o Rodrigo, a Bem Seguro também, né? Estreando o nosso encontro empresarial. Lembrar que este programa ele vai ao ar no rádio nos sábados às 8 da manhã. A gente tem a reprise dele, então, no domingo às 10 da noite, e sempre nas nossas plataformas, os canais oficiais da Rádio Unijuí FM no YouTube e no Spotify. A gente agradece a audiência e até a próxima. Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM.